By the way, I feel at home. Sorry. I feel at home. Aliás, eu me sinto em casa. The first time I came to Brazil, it's a huge country, but the people so much like Israelis, so you are basically Israel on steroids. Primeira vez que eu vim ao Brasil, eu pensei um país grande, mas os brasileiros são tão parecidos com Israel que parece que é um Israel com esteroides. So really, it's a joy to be here. Então é uma alegria estar aqui. And I know Felipe when he was a little kid. Eu conheço o Felipe desde que ele era pequeno. That means he was the dean of the School of Word of Life in Hungary. Ele foi o deão do Instituto Bíblico Palavra da Vida na Hungria. And I'm teaching there almost every year in the last, I think, 20 years. So we met there. E eu ensino lá praticamente todo ano nos últimos 20 anos, então eu conheço ele desde aquela época. So thank you for an opportunity to teach from the Word of God. Então obrigado pela oportunidade de vir aqui ensinar a palavra de Deus. I will teach from the book of Obadiah. Eu vou ensinar a partir do livro de Obadias. Obadiah. So for the next 20 minutes until you'll find the book, I will give you the introduction. Então, pelos próximos 20 minutos, enquanto você encontra o livro, eu vou te dar a introdução. No, it's okay. You see, this is the Hebrew humor sense, okay? I hope it goes together here. Bom, esse é o senso de humor hebraico. So, I'm asking a question. How much do you know about Israel? Uma pergunta, quanto você conhece de Israel? Is it from the media or from the Bible? Você conhece Israel a partir da mídia ou a partir da Bíblia? Really? I mean, if you think about it, just between you and God, the big chunk you know about Israel, is it a result of the media, the news, or what I know about Israel and what counts is really what is written in the Bible? Então pensa assim, você com Deus, o que você conhece a respeito de Israel? Você conhece do que a mídia te apresenta ou você conhece de fato o que a Bíblia diz? Porque o que Deus tem a dizer sobre Israel se encontra na Bíblia. People see the news and see events in Israel and guess what comes to the news when someone is doing something wrong. As pessoas olham para a mídia e elas veem o que está vendo de Israel e o que a mídia tem apresentado sobre Israel? Só coisa ruim. What do you think? Jewish people have wings? O que você acha? O povo judeu tem asas? Well, my wife and my kids, yes, but not all the rest. Bom, minha esposa e meus filhos sim, mas nem todo mundo. We are human beings like each and every one of you here. Nós somos seres humanos assim como qualquer um de vocês aqui. We are sinners that need salvation like each and every Gentile here. Nós somos pecadores como todas as nações, como qualquer gentio sentado aqui. So don't try to find only righteous Jews on the news. You are not going to find it. Então não tenta ficar encontrando somente judeus justos na imprensa, na mídia, porque você não vai encontrar. Our mindset is supposed to be what is God's plan? What does God prepare for Israel? Nossa visão de mundo, nosso mindset tinha que ser o que Deus quer para o mundo, qual é a visão de Deus para Israel. And God will change the people of Israel to fit this program. E Deus então vai mudar o povo de Israel para que ele se enquadre nesse parâmetro. With all respect, I suppose, I don't know you, that majority here are believing Gentiles. Bom, eu não conheço vocês, mas eu assumo que vocês que estão aqui, a maioria são crentes gentios. Okay? I mean, have you been better before salvation or after salvation? E aí, você foi melhor antes de ser salvo ou depois de ser salvo? After salvation, I surely hope. Depois de ter sido salvo, eu espero, né? You see, the same will be to the people of Israel in the future. A mesma coisa vai acontecer com o povo de Israel no futuro. And who is going to do it? E quem vai fazer? Quem vai transformá-los? God personally. Deus pessoalmente. Okay? So let's study the book of Obadiah. Então vamos estudar o livro de Obadias. And remember, E some of lembre-se, you may say, with all respect, we are not Edomites, we never burnt the temple, none of us have shot a Jew in the head. Why do you teach it right now to us? What does it speak to us?
E assim, você vai pensar, bom, nós não somos amonitas, nós nunca demos um tiro na cabeça de um israelita na nossa vida. E o que esse livro vai ensinar pra gente? O que você vai ensinar pra gente? You see, the Bible teaches principles. Você vê, a Bíblia ensina princípios. And the principle here in the book of Obadiah fits each and every one of us. E os princípios aqui do livro de Obadiah, eles se enquadram, eles se encaixam na vida de cada um de nós. And the major idea is pride is a recipe for disaster. E a mensagem de Obadias é: o orgulho é a receita para o desastre. Number 2, Segundo, there is no blessing when you hate what God loves. não existe bênção quando você odeia aquilo que Deus ama. Is this clear? Isso está claro? And this principle fit also Brazilians, E esse princípio também se enquadra, ele alcança os brasileiros, like anyone else. assim como qualquer outra pessoa. Okay, so that's good. So, the book of Obadiah speaks about the Edomites. Bom, o livro de Obadias fala dos edomitas. Now, some of you says, what is Edomites? Bom, o que são os edomitas? Who have been in Israel? Quem já foi a Israel? Lift up your hand, it's not a shame. Pode levantar o braço, não precisa ficar com vergonha não. Good. Deixa eu só achar. Remember, from Jerusalem, you go down to Eilat. Bom, lembra, você de Jerusalém, você desce e você vai para Eilat. What do you see on the left side? O que você vê do lado esquerdo? The Dead Sea. O Mar Morto. And what is in the other side of the Dead Sea? E o que está do outro lado do Mar Morto? Edomites. Edomitas. This is Edom. Isso é Edom. After the Dead Sea, all the way down to Eilat, on the left side, Edom. Depois do Mar Morto, assim você continua seguindo adiante, todo o lado esquerdo é Edom. Some people here are not oriented. Now, imagine you go from Eilat to Jerusalem, it's on the right side. Bom, algumas pessoas aqui não estão muito bem orientadas. Imagina assim, você está indo para o sul e Israel está do seu lado direito, Okay? certo? Big rocks, Grandes rochas, high mountains. altas montanhas. You cannot go up with tanks, with people running by surprise. They feel very secure there. Bom, você não pode chegar lá com tanques, com nada. Eles se sentiam muito seguros lá nas montanhas. So this book tells us what did the Edomites do against Judah. Bom, esse livro então ele conta o que os edomitas fizeram contra os judeus, ou contra Judá. It gives the reason. Why did they do so? E nos apresenta a razão. Por que eles fizeram isso? When I will tell you the reason, your jaw is gonna fall. Bom, quando eu contar para vocês a razão, o queixo de vocês vai cair. You know why? Sabe por quê? Because that's what you hear in the news today. Porque isso é a mesma coisa que você escuta nos noticiários hoje em dia. Written about 2,500 years ago, relevant today. Escrito há 2.500 anos atrás, relevante ainda hoje. Okay? So, the general idea of this book, one chapter, but still it's a book, Bom, a ideia geral do livro, embora seja pequeno, é um livro, it's the character of the pride. é o caráter do orgulho, a natureza do orgulho. The character of the proud person or nation. O caráter de uma pessoa orgulhosa ou de uma nação orgulhosa. Verses 1 to 4. Versículos 1 a 4. And then verses 10 to 14, Então, dos versos 10 a 14, the activities of the pride. as atitudes de uma pessoa orgulhosa. And then, like a good story, Então, assim como uma boa história, the end of the proud. o fim do orgulho. What will happen in the end? O que vai sobrar no final? That's verses 5 to 9 Esses são os versículos 5 a 9 and 15 to 21. e 15 a 21. And you know what you will find in between? E sabe o que você vai encontrar no meio? What is God's plan for the future of Israel? O que é o plano de Deus para o futuro de Israel. Because what is the best revenge for anti-Semitism? Porque qual é a melhor vingança contra o antissemitismo? Israel is still alive. Israel ainda está vivo. I've been in Auschwitz with my father Eu fui a Auschwitz com meu pai, as visitors. como visitante. No, my father is a Holocaust survivor. Was a Holocaust survivor. Bom, meu pai foi um sobrevivente do Holocausto. So once I went with him really to see Auschwitz there.
Então uma vez eu fui com ele lá ao Auschwitz para ver o lugar. We have seen everything. Nós vimos tudo. He tasted it. I just have seen it. Ele experimentou, eu só vi. And you know, we stood together there. We stood in front of all these piles Então- of shoes, glasses, hair. Então viu, nós ficamos de pé lá diante de tudo aquilo, dos vidros, dos sapatos, de tudo que estava lá. And we were happy. Eu não estava feliz. My father has a family, kids, grandkids, and Hitler does not. Bom, meu pai, ele tem uma família, ele tem filhos, ele tem netos, e ele ainda estava vivo. God is good. Deus é bom. God has a plan, and his plan is always perfect. Deus tem um plano e o plano dele sempre é perfeito. And is faithful to fulfill all his promises. E ele é fiel em cumprir todas as suas promessas. Okay, so now, first of all, as it should be, a little background of the Edomites. Who are they? Bom, antes de mais nada, um pequeno panorama de quem são os edomitas, né? Quem foram os edomitas? Who is Edom? Quem foi Edom? Esau. Esaú. You know, your worst enemies are in your family. Seus piores inimigos fazem parte da sua família. Really, it's hard to believe. É assim, é difícil de acreditar. Yes, in Genesis 36, verse 1, it says, Esau is Edom, Edom is Esau. Capiche? Então em Gênesis 36:1 diz: Esaú é Edom, Edom é Esaú. Simples assim, entendeu? Now, what is the meaning of the word Edom in Hebrew? E qual é o significado da palavra Edom em hebraico? Red. Vermelho. Red. Where is red? Onde This tem is blue. vermelho? Where is red? Here is Onde tem red. vermelho? You see? Isso, vermelho. This bag is red. Aquela bolsa vermelha. Why would you call him red? Por que você chamaria ele de vermelho? Because again, in Genesis 25:30, Because, de novo, em Gênesis 25:13. we know that 30. Esau came from hunting and he was very hungry, and Jacob was a good cook. A gente sabe que o Esaú ele voltou da caça e ele estava com fome He was a good cook. e Jacó era um bom cozinheiro. And he said, give me from this too, from this red one. Give me from this red one. So they call him red. Me dá um pouco desse troço vermelho aí, esse negócio vermelho aí que você está cozinhando. Então o nome dele virou vermelho. And we know that he was willing to sell his firstborn right for a stew. E você vê, ele estava disposto a vender o seu direito de primogênito por um pouco de cozido. We look at Esau and we see how Jacob lied to him together with his mom, and our affection goes to Esau. This poor guy, he should not deserve it. See what his brother and his mother did to him. Então a gente olha para a situação, a gente olha para Jacó querendo enganar ele, a gente olha para Esaú e fala assim: coitado desse cara, o irmão dele estava querendo enganar ele não merece nada daquilo que ele recebeu. Don't misunderstand what Rebecca and Jacob did. The way they do so was wrong. Não entenda errado, o que Rebeca e Jacó fizeram é errado. But Esau was wicked, as wicked could be. Mas Esaú era malvado como o máximo que uma pessoa malvada pode ser. In the book of Hebrews, chapter 12, verse 16, E no livro de Hebreus, capítulo 16, verso... Hebrews 12, verse 16. Capítulo 12, verso 16. It says that he was fornicator, bad guy, and lack of holiness. Diz que Esaú era um cara mau, fornicador. Yes? So, again, the way it was taken was not holy way, even though God promised it. But don't think that Esau was a holy guy. He was not. God hated him. O jeito que foi feito da parte de Jacó foi errado, mas Esaú era um cara mau, ele era uma pessoa ruim. You know how Jacob tricked his father? Você sabe como Jacó enganou seu próprio pai? Isaac told Rebekah that he is going to bless his firstborn child. Isaac falou para Rebeca, sua esposa, que ele abençoaria o seu filho mais velho. And Rebekah was terrified.
E a Rebeca estava assim, aterrorizada com aquilo. Because God told her when she was pregnant with the twin that the older one will serve the younger one. Porque quando ela estava grávida, ela soube que o filho mais velho, ela estava grávida de gêmeos, ela soube que o filho mais velho venderia o mais novo. So she wanted to help God. Então ela queria ajudar Deus. So she told, I said in a humoristic way, a sarcastic way, don't help God. God knows how to do things by himself, okay? Every time we try to help him, something goes fishy. Então eu vou dizer assim, você não precisa ajudar Deus, de uma maneira bem sarcástica aconteceu. Você não precisa ajudar Deus. Quando Deus quer fazer as coisas, ele faz do jeito dele. So Isaac told Esau, you go to give me good shuaskeria, and when you come back, I'll bless you. Então faz o seguinte, o Jacó disse, vamos fazer o seguinte, você vai, você caça, e você volta e me faz um churrasco para mim, falou para o filho dele Esaú. Meanwhile, Rebekah told Jacob, I will change your European skin into Middle Eastern good skin. Então, enquanto isso, a Rebeca disse para o filho dela, Jacó, vamos fazer o seguinte, eu vou trocar sua pele europeia por uma pele bem de gente do Oriente Médio. That your father will feel that you are Esau. Então, seu pai vai sentir que você é assim, Esaú, porque Esaú era cabeludo, Jacó See? não. That's exactly how it was. Vê assim, ó, exatamente como era o Esaú. And then he blessed Jacob rather than blessing Esau. Então ele abençoou o Jacó ao invés de ter abençoado Esaú. When Esau returned, Quando Esaú voltou, there was only curses, no blessings. só havia maldições e não bênçãos. Curses, not blessings. Maldições, não bênção. But since then, Esau just wanted that his father, he was waiting for his father to die. He desires the death of his father in order to start to revenge Jacob. E a partir daquele momento, Esaú só ficou esperando a morte do seu pai, porque quando o pai dele morresse, ele poderia finalmente se vingar do seu irmão Jacó. That's Genesis 27, Isso é Gênesis 27, verses 37 to 41. versículos 27 até 31. Now, I have two more brothers and a sister. Bom, eu tenho 2 irmãos e uma irmã. If you come closer to me, you'll see stitches here, and I have memories from my brothers and sisters. Se você chegar perto de mim, você vai ver um monte de rugas no meu rosto. The shoe, the stick. I mean, we were normal kids. What do you want? Tipo a sapatada, a varada na cara. Então, nós éramos irmãos, crianças. But after a few minutes, we forget about it. And we are brothers and sisters who love one another. Mas depois de alguns minutos, nós esquecíamos tudo aquilo. Por quê? Porque nós éramos irmãos e irmãs. It was not like that with Esau. Esse não foi o caso com Esaú. His hatred grew day by day and was delivered to his children, grandchildren, and so forth. E o ódio dele crescia cada dia e foi transmitido para os seus filhos e para os seus netos e assim por diante. Guess who is part of his family? Adivinhe quem é parte da família dele? Amalekites. Os amalequitas. Yes. Sim? And what did God say about them? E o que Deus disse a respeito dos amalequitas? No, not in my house. Na minha casa não. Kill them until the last one of them. Mate até o último deles. That's God saying, not Israel. Isso é Deus falando, não Israel. And if God is saying that, I guess he has a good reason. Bom, e se Deus falou, imagino que ele tem uma boa razão para isso. God will never do so just because he woke up in the morning without mood. Deus nunca vai tomar uma decisão dessa simplesmente porque ele acordou um dia de mau humor. God looks sovereignly good. Look internally. His will is perfect and holy and righteous. Deus olha para o interior. A vontade dele é perfeita, é soberana, é agradável. So the book of Obadiah is giving us the details about the bitter end of the seed of Edom. Então o livro de Obadias vai nos dar um pouco nos apresentar quem é o povo, um pouco do que é o povo de Edom. Who chose the way of the pride and maintained hatred toward Israel. Um povo que escolheu o caminho do orgulho e manteve o seu ódio pela nação de Israel. So please read verses 1 to 4. Until now it was introduction.
So Até- now it's 1 to 4. Bom, até agora foi uma introdução, eu vou ler os versos 1 a 4 com vocês. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. You see, these words also being said by Jeremiah in chapter 49 and in Amos chapter 9. Então você vê, esses ais foram pronunciados também pelo Jeremias e pelo Amós, Jeremias 29 e no livro Really? de Amos. Copy-paste. Então, desculpa. Copy-paste. Copiar e colar. The same wordings. As mesmas palavras. So it's not just a matter of 1 year they were bad and then it was okay. I mean, few prophets through years said the same things about the Edomites. Então não era uma questão de um ano os edomitas eram maus e depois eles melhoraram. Não, era uma constante. Profeta após profeta falaram as mesmas coisas a respeito deles. So you see, God is telling them something like that. It's very unique. Então você vê, Deus está falando alguma coisa muito específica a respeito deles. You think that you build a house on a big rock. You think that no one can penetrate, but you are wrong. Bom, você acha que você pode construir uma casa sobre a rocha no alto, você acha que ninguém pode chegar lá, mas você está errado. God says in verse 3, the wickedness of your heart lifted you up. That means lifted up your pride. Então, e Deus fala no versículo 3, a sua maldade fez com que você se elevasse, se achasse assim, muito orgulhoso, muito impenetrável, muito impossível de ser destruído. You think that you are the center of the world. Nothing moves unless you are there. Você acha que você é o centro do mundo e que nada nesse mundo funciona, nada se move a não ser que você esteja lá. You look around and you think that you are higher and better than anyone else. Você olha ao redor e você acha que você é mais alto, mais elevado e melhor do que qualquer um. I'll make you that small. Eu vou fazer você desse tamaninho, That small. desse tamaninho. Listen, God hates pride. Vê, Deus odeia o orgulho. What comes immediately after pride? The fall. O que vem logo imediatamente após o orgulho? A queda. How the fall will hurt, how much it will hurt, O quanto a queda vai machucar uma pessoa depends how high you fell from. depende da altura que ela caiu. You just went one level in the elevator and fall, you break your leg. You go 20, you are deadly dead. Se você subir um andar no elevador e cair, você quebra sua perna. Se você subir 20, você cai e morre. So basically, think about what they thought. These Edomites. Assim, pensa, o que esses edomitas estavam pensando? They used to live out of robbing convoys next to the main road from the south. Eles viviam de roubar caravanas que passavam pela estrada no território deles. If it was a very small caravan, they killed all and took everything. Se fosse uma caravana bem pequenininha, eles matavam todo mundo e levavam tudo. If it was a big, strong convoy, okay, give us taxes. We will defend you, protection. Se fosse um comboio bem grande, eles pediam para eles pagarem pedágio para cortarem o território e diziam, vem cá, paga para gente. In the area there are a lot of copper mines, so they had a different way of income. E na terra deles havia muitas minas de cobre, então eles tinham assim vários meios de sobrevivência, de sustento. And they really thought, who can do any harm to us? Então o resultado, quem pode fazer qualquer mal contra a gente? I mean, think about the wars between Israel, Egypt and others. The moment they thought, we have more weapons than them, we have a better chance, boom, there was a war, that's it. Então vamos pensar assim no contexto geral lá do Egito, daqueles países todos lá. Quem tinha mais chance de combater contra eles? Bom, ninguém. For years, when the Minister of Defense of Israel went to America with a big list of what we need,
The president of Egypt went 5 minutes after him and told him, copy, paste. Bom, nos tempos modernos, né, quando o ministro da Defesa de Israel foi aos Estados Unidos para pedir ajuda, o ministro do Egito foi lá logo depois e copiou e colou a mesma mensagem. It's not a joke. Não é uma piada, It's real. é verdade. That's why we couldn't trust USA or anything, and we built our own secret systems in each one of the airplanes and so on, because anyway, they are going to sell it to Saudi, to Egypt, to Syria, to anyone who has more money than us, that's all. Por isso que nós não podíamos confiar nos Estados Unidos ou em nenhum outro país, e nós criamos o nosso próprio sistema de inteligência para nós sabermos o que estava acontecendo dentro de cada país e saber que segredos haviam, porque nós sabíamos que se não fizéssemos isso, aqueles segredos seriam vendidos e nós estaríamos em problema. Now, pride is not an issue that only the Edomites suffered from. Orgulho não é algo que somente os edomitas sofrem. Sadly to say, it survives until today. Sadly to say, even until today, there are proud people. Bom, é triste dizer, mas ainda hoje existem pessoas que são orgulhosas. You know, the devil was the first one who Bom. introduced it. Bom, sabe, o diabo foi o primeiro orgulhoso e foi ele que introduziu o orgulho. The pride lies to you. Pride lies to you. It will not tell you the truth. Bom, o orgulho ele mente para você, ele não vai dizer a verdade para você. Pride lifts up your heart to think that you are better than others. O orgulho ele eleva o seu coração e faz você pensar, achar que é melhor do que as outras pessoas. Pride will cause you to do evil. O orgulho vai levar você a fazer o mal. Pride is like, how you call it, تخشيت. Jewelry, yes. You think it's nice, but actually it controls your neck. O orgulho é como se fosse uma joia. Parece que ele está chamando a atenção, mas na verdade ele está controlando o seu pescoço. Pride brings shame. O orgulho ele traz a vergonha. Pride brings enmities, strife between brothers. O orgulho ele traz inimizade, briga entre irmãos. A proud person cannot walk in a team. Uma pessoa orgulhosa ela não pode andar tranquilamente. Pride person will always minimize the others and lift up himself in their expense. A pessoa orgulhosa sempre vai diminuir as outras e sempre vai se elevar acima delas. Therefore, proud person does not fit for ministry. Portanto, pessoas orgulhosas não se encaixam no ministério. If he is the pastor, run away Se ele é o pastor, sai correndo. or push him out. Ou Nothing empurra, personal. ou joga ele para fora. Listen, I'm also a pastor, okay? Bom, eu And também- I'm talking business. I'm not politically correct, so it's in your face. Bom, eu também sou pastor e eu estou falando a verdade. Assim, eu não sou uma pessoa politicamente correta, não é mesmo? Here we need to speak the word of God. Aqui nós precisamos falar sobre a palavra de Deus. People do not come to the church to hear what they like to hear. As pessoas não vêm para a igreja para escutar o que elas gostam de ouvir. We come, all of us, to hear what God has to say. Bom, todos nós viemos aqui para ouvir o que Deus tem a dizer. And we all need to straighten up. E todos nós precisamos ser consertados, nos acertar. First of all, from the pulpit. First of all, for the pastors, absolutely yes. A começar pelo pastor. It's true. É verdade. Proud person Uma pessoa kills orgulhosa. everything good around him. Humble person builds everything around him. Uma pessoa orgulhosa, ela arruína tudo ao redor dela. Uma pessoa humilde constrói, edifica tudo ao redor dela. Proud person tells God, move, you disturb me. Uma pessoa orgulhosa diz, sai daqui, você está me atrapalhando. Humble person Uma pessoa humilde hides behind God. se esconde atrás de Deus. See Moses. Veja Moisés. When he was accused, God spoke for him. He was silent. Quando Deus falou com ele, Deus falou por meio dele, ele simplesmente estava quieto. So the humble person is blessed because he wants to see things from God's perspective and allow God to give the power. A pessoa humilde, ela quer ver as coisas da perspectiva de Deus e permitir que Deus fale através dela. Now, second thing is the activities of the proud Edomites. Bom,
Da mesma modo que a pessoa orgulhosa eram as atitudes de uma pessoa orgulhosa são as mesmas atitudes dos edomitas. What did they do? O que eles fizeram? Why God decided there will be not even one of them left? Por que Deus decidiu que nenhum deles sobraria? Verses 10 to 14. Versos 10 a 14, diz assim: Please. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e Can será... you read it again from verse 10 slowly? Ok. Yes. Por causa da violência feita ao seu irmão You Jacó, see, you miss all the fun because it's not in Hebrew. você perdeu todo o prazer, toda a alegria pelo que você fez. Really, it's like watching National Geographic movie on the jungle with the black and white TV. É a mesma coisa que assistir um filme da National Geographic sobre a floresta, mas com a televisão preto e branco. Now, see how this verse starts in Hebrew. Olha só como esse texto começa em hebraico. Only the beginning of verse 10. The rest, it's okay with Portuguese, okay? Só o comecinho do verso 10, o resto é tudo bem com português. Michamas achicha Yaakov. Do you need translation? What is Hamas? Pastor, they don't see the news? E aí, o que é Hamas? Precisa ler mais? What is Hezbollah? O que é Hezbollah? What is Hamas? O que é Hamas? Siamic twins. Então, você vê, eles são gêmeos. It's the same word. You know what Hamas is? É a mesma palavra. Sabe o que significa Hamas? Pre-thinking of doing evil. É o pensamento constante de fazer o mal. For example, we will walk and suddenly he will step on my foot or whatever and that's, oh, come on, Felipe. You know, it's a bad reaction, but normal. Bom, pensa assim, nós estamos andando juntos e de repente o Felipe pisa no meu pé e eu falo assim, Felipe, poxa, que é isso? Essa é uma coisa normal que acontece. Hamas is, Hamas é, I am at home and I say, I'm going to walk with Felipe today. What would I do in order to harm him? How can I have a plan in order to ruin his life? eu estou em casa hoje e eu vou pensar assim, eu vou sair para andar com o Felipe hoje. O que eu posso fazer para ferrar com a vida dele? O que eu posso fazer para, fazer uma maldade grande com ele? You see the difference? Vê a diferença? Now let's continue to read. Então Verses vamos 10 to 14. continuar a ler. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levarem os bens de seu irmão Jacó, você esteve presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sortes sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Wow. Uau! And in the Hebrew is the idea, I wish you wouldn't do, but you did. I wish you wouldn't do, but you did. I wish you wouldn't kill them, but you did. All these I wish you, they did it all. No hebraico, a mensagem é: como eu gostaria que você não tivesse feito, mas você fez. Como eu gostaria que você não tivesse matado, mas você matou. Wow. We just think about Nazis, Nós pensamos sobre os nazistas. but every generation has its own Nazis. E cada geração tem seus próprios nazistas. Just read the list. Simplesmente leia a lista. And what did Judah do against Edomites? Nothing. E o que Judá fez contra os edomitas? Nada. It's the hatred of the grandfather. É nada mais do que o ódio do tataravô. Now, really, now let's go to politics. What was their problem? Agora, pensando em termos políticos, qual era o problema deles?
It's in Ezekiel 35. Está That's em often. Ezequiel Ezekiel 35. Ezequiel 35. Yes. And then you'll see nothing has changed. Why to see the news? Read the Bible. E aí você vai perceber que nada muda. É só você assistir o noticiário que você vai perceber que é tudo igual. Verse 5. Verso 5. Posso... It's one of the verses, okay? Verse 5. Verso 5 é um dos versos. Please read. Pois você guardou uma inimizade sem fim e deixou os filhos de Israel entregues ao poder da espada no tempo da calamidade e do castigo final. Why? Por quê? Because you hate them forever. Porque você odeia eles para sempre. Antisemitism par excellence. Antisemitism par excellence. Esse é o antissemitismo de verdade. Why do you hate him? Por que você odeia ele? What a question, because he's a Jew. Porque ele é um judeu. What did he do to you? O que ele fez contra você? He's a living Jew. Ele é um judeu que está vivo. A living Jew is a problem for me. E qualquer judeu é um problema para mim. I prefer them living under the sea. Eu preferia que eles morassem debaixo do mar. Thank God, God has a different opinion. Bom, obrigado, graças a Deus ele tem uma opinião diferente. Now, verse 10, please. Agora, verso 10. Yes. Porque você disse, esses dois povos são meus, e eu vou tomar posse dessas duas terras, sendo que o Senhor estava ali. Aha, now we see the real reason. Agora você vê a razão de verdade. Because he said, these two people, these two lands, supposed to be mine. I want to inherit it. No pensamento de Edom era, essas duas terras pertencem a mim, eu quero tê-las para mim. I want to inherit it. Eu quero herdar aquela terra. God promised it to me, not to them. Deus prometeu para mim, não para eles. No, God did not promise it to you. He promised it to Jacob. God said to Rebekah, the older one will serve the younger one. Não, Deus prometeu para o mais novo, para Jacó. Deus falou para Rebeca que o mais novo mandaria no mais velho. You sold your firstborn rights. Você vendeu o seu direito de primogênito. You abused it. Você abusou dele. Here is the contract, so shut up. Tá, aqui tem um contrato, então fica quieto. This is the reason. And why did he say two nations, two states? What does that mean? E essa é a razão. Agora, por que o texto diz duas nações, dois territórios? Because when it was written, Israel was divided into two kingdoms, the kingdom of Israel and the kingdom of Judah. So they were viewed as two people, two countries. Porque na época em que Obadias foi escrito, havia dois reinos, o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. Então o Edom olhava para aquilo e via como sendo dois territórios. But from God's point of view, it's one nation. This separation, this division, it's temporary. Então, mas na visão de Deus era uma terra só, era um povo só. Essa separação ela era temporária. In chapter 37, the dry bones prophecy, he united them again. No capítulo 37, o profeta diz que os dois povos serão reunidos novamente. So you see, the Edomites didn't care about God's plan. Você vê, os edomitas eles não se importavam com o plano de Deus. And when the Babylonians came upon Judah, E quando os babilônios chegaram em Judá, the Edomites told them, hey, relax. Why you will take all the fun? We want part of this fun too. Ei, relaxa. Por que você quer ter toda a diversão? A gente também quer se divertir um pouco. Why do you think you have the glory to burn the temple? Let's do, let's do casino. Who is going to make it? Por que você acha que você tem o direito de queimar o templo? Só você? Não, vamos jogar um Junk and Poll aqui para a gente ver quem é que ganha isso. We want the glory to burn the temple. Nós queremos a glória de queimar o templo. Do you understand what consider for them glory? Você vê o que os edomitas consideravam como glória para eles? The house of the Lord on fire, A casa de Deus pegando fogo and to say, I have done it. e ele dizendo, fui eu que fiz. It's as if you gave a microphone to the devil to speak. É como se você desse um microfone para o diabo para ele falar. God's will is not of their interest. A vontade de Deus não era do interesse de Edom. Prophecies that have come true means nothing to them.
Profecias que se tornaram realidade não significava nada para eles. You see, pride blinds. Você vê, o orgulho ele cega. Pride blinds. O orgulho ele torna a pessoa cega. Not only the Edomites, everyone. Não somente os edomitas, todo mundo. So, they also took part of destroying Jerusalem. Eles também então tomaram parte na destruição de Jerusalém. And when some refugees ran through the desert to be away from them, they caught the refugees and brought them back to the Babylonians. It's all yours. E quando os refugiados, os fugitivos correram de Jerusalém para se refugiar no deserto, eles pegaram eles no meio do caminho e trouxeram de volta para os babilônios e falavam, está aqui para vocês. Ó. And hey, we are brothers. Bom, nós somos irmãos. Take a hike. Vai passear. Okay, so that's what the Edomites done. Então foi isso que os edomitas fizeram. And God said, I wish you wouldn't done it. I wish you wouldn't done it. E Deus falou assim, eu queria muito que vocês não tivessem feito isso. But you did. Mas você fez. Okay, the last part is the end of the proud. E a última parte do livro, então, é o fim do orgulho. It's verses 5 to 9 and then 15 to 21. Então, versos 5 a We will 9. start with 5 to 9. Ok. Se ladrões o atacassem ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído? Não levariam só o que lhes bastasse? Se fossem até vocês os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú, como foram vasculhados os seus tesouros escondidos. Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Wow. Wow. Listen, there is no way to win when you fight against God, okay? Vê, não tem jeito de ganhar quando você luta contra Deus. You can fight anyone. Please, don't do it against God. Você pode lutar com quem você quiser, mas, cara, não luta contra Deus. You think that no one can penetrate to your big palace? Você acha que ninguém pode penetrar no seu grande palácio? So I will make special thieves that will enter into your place. Então eu vou criar assim ladrões especiais que serão capazes de entrar. You know, sometimes thieves come and take only valuable things. Bom, algumas vezes os ladrões vêm e levam embora somente coisas valiosas. But the thieves I will send to you will shave everything from you. Mas os ladrões que eu vou mandar contra você, eles vão raspar até o último fio de cabelo seu. You know, criminals can come to your home, thieves, and steal. You don't know them. You say, okay, they broke the window, they broke the door, they came with a bulldozer. No, things can happen. Bom, os ladrões podem vir na sua casa e pegar as coisas, você fala assim, cara, eles roubaram isso, roubaram aquilo, e deram uma tratorada em cima da casa. No. But the thieves I will send to you will come with your keys. Mas não, os ladrões que eu vou mandar contra você, eles vão chegar com a chave da casa. What happened historically? Historically, what happened? O que aconteceu historicamente? The Nabateans, another tribe, were very close to the Edomites. Os nabateus, uma outra tribo do deserto que era muito próxima dos edomitas, They were their allies. They had a covenant with them. eles eram aliados dos edomitas, eles tinham uma aliança com os edomitas. They trusted the Nabateans. Os edomitas confiaram nos nabateus. But you know, when you're a proud person, you're like narcissist. I mean, nothing will work. In the end, even you will also minimize and humiliate your best friends. Mas, sabe, quando você é uma pessoa orgulhosa, você vai ver que nada na tua vida funciona. No final, até as pessoas que você confia, os seus melhores amigos, vão te prejudicar. Do you know what is the good remedy for a pride person? Sabe qual é o remédio, o melhor remédio para uma pessoa orgulhosa? Send him another pride one. Envia para ele uma outra pessoa orgulhosa. You count 1, 2, 3, 4, 5. One of them is dead.
Você conta, vem 1, 2, 3, 4, 5, um deles vai acabar morrendo. They simply cannot live together. Eles não conseguem viver juntos. So here, the Nabateans came by night, basically ran over the Edomites and took over. E então os nabateus eles chegaram, eles invadiram Edom de noite, pegaram todos os edomitas e expulsaram eles. And that was in 250 BC. E isso aconteceu no ano 250 antes de Cristo. Years after, almost 300 years after the sin of the Edomites. Quase 300 anos depois do pecado dos edomitas contra Judá. We think, come on, we want revenge today. But God has patience. God is doing it in the best time. Você pensa assim, poxa, mas eu quero vingança hoje. Mas calma, Deus é paciente e Ele faz tudo no seu devido tempo. So by the fact that the Nabateans were the one who humiliated them, the Edomites were humbled. E pelo fato de que foram os nabateus que os humilharam, eles então se sentiram de fato humilhados. They were proven to be stupid rather than wise. Eles eram um bando de estúpidos e não pessoas sábias. Now, a little story about the Nabateans. Agora uma historinha sobre os nabateus. Do you know Herod the Great? Já ouviu falar de Herodes o Grande? Yeah, good. Okay. So, when the Nabateans conquered them, the Edomites needed to flee, and some of them, or many of them, went to the south of Israel, to the Sinai Peninsula. Então, quando esse povo invadiu a região de Edom, os edomitas tiveram que fugir e se esconder no sul de Israel, na península do Sinai. And in 120 BC, E no ano 120 a.C., the ruler of Israel was Yochanan Horkanus. o regente de Israel era Yohanes Bocan. And he forced them. João Hircano. Yes, exactly. And he forced them to become Jews. E ele forçou os nabateus a se tornarem judeus. And that's how you get Herod the Great, a Jew. E é assim que você tem Herodes o Grande, edomita, sendo judeu. He did everything externally well. Inside, it was 100% pure Edomites. Ele fez tudo externamente bem, mas por dentro ele era 100% edomita. It was said about him, Que se diz a respeito dele, it was better to be a pig in his garden rather than to be his own child. era melhor ser um porco na corte do Herodes do que ser um filho dele. Why? Por quê? As a narcissist like him, he murdered his own children because they didn't want them to succeed him, but he kept kosher, so he didn't eat pigs. Como ele era um pseudo-judeu, ele se mantinha kosher, não comia porco, mas ele matava os filhos dele. Uau. I don't want to be a father like this. Eu não quero ser um pai desse tipo. So, what was the next punishment for the pride? Então, It's qual é o- in verses 15 to 21. Então, qual é a próxima punição para o orgulho? São os versos 15 to 21. 15 a 21. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar. Irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. Stop. We will read it step by step. Ok. What is the best revenge for an anti-Semitic? Qual é a melhor vingança contra um antissemita? You will die, Israel shall live. Você morre, Israel sobrevive. That's all. Simples assim. That's all. Simples assim. When you see in the news a Jewish or an Israelite doing a crime, punish him. That's okay. He's like any other human being. Quando você olha no noticiário um judeu cometendo um crime, ele tem que ser punido, assim como qualquer outro ser humano. What do you think? The prisons in Israel have only Gentiles inside? O que você acha? Que as prisões de Israel só tem gentios dentro? It's full with Jewish people, specifically religious ones. É cheio de judeus, especialmente religiosos. It's amazing. É They incrível. catch a criminal, head of a mafia. The moment he comes before the judge with the kippah. É impressionante. O cara chega lá diante do juiz depois de ter cometido um crime, ele coloca um kippah. His hands are
full with blood of righteous people, and he's with kippah. As mãos dele estão cheias de sangue de gente inocente, mas lá na cabecinha dele ele tem um kippah. It's okay to punish him. É certo, você tem que punir essas pessoas. It's anti-biblical to say kill the Jews. Mas é antibíblico você falar, mate os judeus. Do you understand the difference? Você entende a diferença? One is righteousness, the other one is anti-Semitism. Um é justo, um é um ato de justiça, punir o criminoso, o outro é antissemitismo. But you see, on Mount Zion there will be remnant. Mas você vê no Monte Sião haverá um remanescente. You, the Edomites, caught the refugees and wanted them to be killed. But I left some refugees, and they will rule on Mount Zion. Você vê, Edomitas, vocês que capturaram os fugitivos e os entregaram à morte, mas eu preservei um remanescente e esse remanescente permanecerá em Sião. All the Jews have left to Babylon, and you think that the land is free for you to take. Think again. Você acha que porque todos os judeus foram embora cativos para a Babilônia, agora a terra está vazia e você pode ir lá tomar posse dela? Pensa de novo. They will return and take their own God-given property. Eles voltarão e retomarão a terra que foi dada por Deus a eles. And the house of Jacob will be fire, and you will be straw. What happened when a fire meets a straw? E a casa de Jacó será fogo e vocês serão palha. E o que acontece quando o fogo encontra a palha? As much as I know, and I'm 60 years, fire always wins. Bom, dentro do meu conhecimento, com 60 anos de idade, o fogo sempre vence. There will be leftover to Israel, but there will be no leftover to Esau. Haverá poucos sobreviventes de Israel, mas de Edom não haverá sobrevivente algum. And you see, and God, read now verse 18 to the end. 18. A casa de Jacó será fogo e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será a palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú, e os da Cefelá ocuparão o território dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade tomarão posse das cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Yes, he read Portuguese, but for most of you, it's like Chinese. Bom, ele leu em português, mas para muitos de vocês parece que ele estava lendo em chinês. Let's be very honest. The first time I read it, I said, is this Hebrew? Bom, vamos ser honestos. Bom, a primeira vez que eu li isso aqui, eu pensei, isso é hebraico? This is like speaking in codes. Isso é tipo assim, falar em códigos. In order to understand that, you really need to know the rest of the Bible in order to know where to fit, where to put these little pieces of the puzzle. Para entender o que está escrito aqui, você precisa entender o restante da Bíblia para saber como é que essas peças se encaixam todas. Who has a puzzle at home? 5,000 pieces puzzle. Who has it? Quem aqui tem um quebra-cabeça de 5.000 peças em casa? It's not common in Brazil. It's too complicated for you. Então não é comum no Brasil. É muito complicado para vocês, né? 1,000. Who has 1,000 pieces? Quem tem quebra-cabeça de 1.000 peças? Oh, now we have a chance. Good. Agora a gente... You know what is the nightmare? Sabe o que é um pesadelo? To fix the sky, all blue. Colocar todas as peças do céu em azul. When you have a monkey like me, it's so easy. Here is the eyes, here is the hands, here is the hair. It's very simple. Bom, quando é uma pessoa como eu, é fácil. Tem olhos, boca, braços. É fácil. But the skies? Well, it takes an hour. Mas o céu, cara, leva mais de 1 hora. All the pieces look the same. Todas as peças parecem a mesma. And you cannot press them. E você não pode forçar uma para entrar no lugar que ela não deve. They need to go down smooth. Elas têm que entrar assim certinho no lugar. Then you know it is in its place. Então aí você sabe que está no lugar certo. You see, we are not in the business to force God to do what we like. Então, a gente não é nosso papel forçar Deus a fazer aquilo que a gente quer.
we are in the business of understanding his full plan and then know where to put each one of these verses in the right chronological place. Nosso negócio é entender o plano completo de Deus e entender como é que então pegar cada versículo desse e entender como é que eles funcionam em ordem cronológica. From verse 17, we are talking about eschatology. A partir do verso 18 nós estamos falando de escatologia. Where in all the plan of God, in the full Bible, Jews will be refugees and will return finally to Zion. Onde no plano de Deus, em toda a Bíblia, os judeus serão refugiados e depois eles voltarão para a sua terra. We see clues in the book of Isaiah, but we see straight in your face in Matthew 24. Nós vemos alguns pedacinhos, algumas partes em Isaías, mas lá em Mateus 24 o negócio é jogado na sua cara. In Matthew 24, Jesus portrayed all what's going to be to Israel from the question of the disciples until his return. Em Mateus 24, Jesus apresenta o plano completo de Deus, tudo que vai acontecer com Israel no fim, baseado numa pergunta que os discípulos deles fizeram. And mainly it tells them what will be in the last 7 years of tribulation before his return, the last part of Daniel's prophecy. E basicamente, Jesus está falando dos eventos que ocorrerão no período de 7 anos de tribulação que acontecerão antes do retorno dele. In the middle of the tribulation, E no meio da tribulação, Antichrist will present himself as God. o anticristo vai se apresentar como Deus. Whoa. Now the Jews realize, up to here, we were tricked. It's not correct. E aí os judeus vão se dar conta do que aconteceu e falam assim, opa, vamos pular fora, porque agora eles entenderão a besteira que eles fizeram. They'll run to the desert Eles fugirão para o deserto for 3.5 years, durante 3 anos e meio, 1,260 days. 1260 dias. Doing what? Fazendo o quê? Watching the Mondial? What will they do in the desert? Watching the Mondial? What will they do there? O que eles vão fazer lá? Ficar observando lá as coisas? No. Vão ficar vendo, assistindo a Copa do Mundo? Is he Brazilian? Yeah, sorry. I didn't hear. You've been too much in Hungary and South Korea. Yeah, sorry. Okay. Forgiven. Okay. Yes. Listen. Veja, The remnant of Israel in the desert will experience what Paul experienced after meeting with Jesus on the way to Damascus. bom, o remanescente de Israel, eles vão experimentar o que aqueles discípulos experimentaram quando encontraram Jesus no caminho de Emaús. He went to Arabia for 3 years. Paul went to Arabia for 3 years. Arabia means desert. Paulo foi para o deserto, para a Arábia, durante 3 anos. Doing what? Para fazer o quê? Going back to Genesis, now reading the Bible and understanding outside of the poison of rabbinical Judaism. Agora, vai lá no livro de Gênesis e tenta entender fora do veneno do judaísmo bíblico. Rabínico, desculpa. No more Pharisees. No more? Pharisees. Não existem mais fariseus. No more scribes who tell you traditions. Nada mais de escribas e saduceus te dizendo as tradições. That as a result, God came down to earth and you call him the devil. Agora, Deus vem à terra, em Jesus, e vocês chamam ele de demônio? Went 3 years to restudy the Word of God to understand that Jesus, Yeshua, is the end of the law. 3 years to read again from Genesis in order to come to the conclusion, Jesus, Yeshua, is the end of the law. He's the main purpose of the Word of God. 3 anos para voltar a ler a Bíblia, a partir do Gênesis, e entender que Jesus é o Messias que cumpre o plano de Deus. Also Jeremiah chapter 31 verse 1. Também Jeremias capítulo 31. Hosea chapter 2 verse 14 to 16. Oséias capítulo 2. What does it say? O que diz? I will tempt my people Israel into the desert, and there in the desert my spirit will soften their heart, and they will listen to me. Eu vou tentar o meu povo Israel no deserto. E ali no deserto eu vou amolecer o coração deles e o meu espírito virá e falará a eles. You see? Vê? And in the end of this time, they shall be ready to see Jesus
to look upon the one they have pierced, Zechariah 12, verse 10. E aí no final desse período de 3 anos, eles vão olhar para Jesus, como diz Zacarias, eles olharão para aqueles a quem eles traspassaram e se lamentarão. And all the leftover of Israel will be saved. All Israel be saved. Romans 11:26. E todo o restante, todo o remanescente de Israel, todos os israelitas que estiverem vivos, então naquele momento se converterão, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 11. And who will fight for Israel? E quem lutará por Israel? God. Deus. God never assigned a big army to Israel. Deus nunca estabeleceu que Israel tivesse um grande exército. Never ever. Nunca, nunca. The big size of Israel army, it's linear to how far we are from God. O tamanho do exército de Israel, ele é diametralmente oposto à distância que nós nos encontramos de Deus. What did God say in the Bible? O que Deus diz na Bíblia? I will fight for you and you shut up. Eu vou lutar por vocês e vocês ficam aí no seu cantinho. In Deuteronomy 20, the procedure to go to war, E Deuteronômio 20, os procedimentos de como se ir para a guerra. God says, you will have a war. Deus diz, vocês vão ter uma guerra. It's a fact. É um fato. What do you do? O que você faz? The high priest come and tell them, don't worry, be happy. O sumo sacerdote vem para você e fala assim, não vai não, seja feliz. Why? Por quê? It's God's problem. O problema é de Deus. If you walk with me, Se você I'm your andar, defender. se você andar comigo, eu vou defender vocês. So what do you do? Então o que você faz? Then you send the police to tell the people these 4 issues. Então você manda a polícia para dizer para as pessoas 4 coisas. Remember, this is the procedure to go to war. Então esse é o procedimento para você ir para a guerra. The enemies are coming and they are with a vast number, and this is the procedure for Israel to go to a war. Então vê, os inimigos estão vindo, eles estão no enorme número e esses são os procedimentos para você ir para a guerra contra eles. Whoever just got married, go home. We don't want you to die and someone else will take your wife. Então você que acabou de casar, vai para casa, a gente não quer que você morra e o outro tome a sua esposa. Whoever planted a tree and didn't have the fruit yet, come on, that someone else will eat your mango, go back home. Bom, quem quer que tenha plantado uma árvore aqui e ainda não tenha experimentado do fruto dela, vai para casa, para que ninguém experimente o fruto no seu lugar. And another one, who is afraid, don't like to go to a war? E outro aqui, quem está com medo? Quem não quer ir para a guerra? Go, don't be shy, please, I beg you, please go home. Então faz o seguinte, vaza, não fica com vergonha não, vai para casa. And now, the leftover, let's see who is an officer, who is a battalion commander, who is going to go to a war. You never know who is the army until everyone went home. Então o que sobrou, a gente vai ver que quem é oficial, quem é comandante, o que é que tem sobrado, é com esse que a gente vai para a guerra. We saw a great example with Gideon. Nós vemos um grande exemplo desse na história do Gideão. He fought against the Midianites. Ele lutou contra os midianitas, They had about 200,000 soldiers, havia cerca de 200.000 soldados and Israel had 32,000. e Israel tinha 32.000. And God said, too much headache. Some need to go home. E Deus falou, não, muita dor de cabeça, alguns têm que ir embora. So who, A, B, C, D, go home. We have 10,000 leftovers. Então, quem quer ir embora, pode ir embora. Então sobraram 10.000. 10,000, it's 10,000 too much. 10.000? 10.000 é muito? Que isso? So let's do the test for the dogs. Então vamos fazer o teste dos cachorros. All of you next to the spring of water, I want to see who drinks like a dog, who drinks like a human being. Todo mundo para aí diante de um riachinho, vamos ver quem bebe água igual cachorro, quem bebe água igual gente. Thank God. 300 looks like big zeros. Come, I need you. Então, graças a Deus, 300 deles parecem, assim, o suficiente. Vamos lá. With these 300 zeros, I will win. Com esses 300 zelosos, eu vou combater. Don't think that the 300 was the elite paratroopers. They were not the elite paratroopers. They were the zeros, the nobodies. Não pense que esses 300 que sobraram, eles eram a tropa de elite. Não, eles eram nada. Eles eram pessoas simplesmente comuns. How do you think Gideon felt? Como você acha que Gideão se sentiu? You try to be in Gideon's shoes.
Sorry. You try to be in Gideon's shoes. Tenta se colocar no lugar dele. Thank God, the chapter before, God told him that he will have victory, so Gideon called him God peace. Então, Shalom. ainda bem que no capítulo anterior Deus tinha falado para o Gideão que ele teria vitória. Então, Gideão pode ficar tranquilo. His name means? Shalom, peace. Ele podia lutar em paz. Before the war, he already called God peace. Antes da guerra, você vai you call. Before the war, Gideon told God, your name is God peace. Antes da guerra, Gideão virou para Deus e falou que o nome de Deus era Deus da paz. You see, God promised the peace before he went to the war. Deus, ele prometeu a paz antes do Gideão ir para a guerra. Peace is not the absence of wars. Paz não é a falta ou a não existência de guerra. Peace is that you have no enmity between you and God. Paz significa você não ter inimizade com Deus. Peace is not the absence of problems on earth. A paz não significa a falta de problemas na terra. Peace is absence of problems, sins between you and God. A paz, ela é a ausência de problemas entre você e Deus. And in Yeshua we got it. E em Jesus nós temos essa paz. And Gideon won. E Gideão venceu. So you see, God will fight for you. Deus lutará por você. Because the remnant of Israel will be saved. Porque o remanescente de Israel será salvo. And God will give them all the land that he promised. It will not come by air force or tanks, by God himself. E Deus dará a eles a terra que ele prometeu. Isso não acontecerá por meio de tanques e de aviões. Deus prometeu, ele fará. And all will come from different places of earth, from the four corners. I gave you a place. Dwell in the land I gave you. E todos eles virão dos variados pontos dos quatro cantos da terra e habitarão na terra. And it says in verse 21, and I'll finish, and redeemers, saviors will be in Mount Zion to judge the mount of Esau, and God will have the kingdom. E no verso 21, então, ele termina dizendo: salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Listen, Israel was promised in Exodus 19 to be kingdom of priests. Israel recebeu a promessa em Êxodo 19 de que eles seriam o reino, Kingdom of priests. reino de sacerdotes. But the church that will come with the Lord with glorified bodies to the 1,000-year kingdom will rule with Christ. Mas a igreja que retornará com Cristo na sua vinda, ela reinará com Cristo. So Israel will serve as priest. You will rule with Christ. What a beautiful book of Obadiah. Israel serão sacerdotes de Deus. Você reinará com Cristo. Olha que coisa bonita que nós encontramos no livro de Obadias. Let's sum it up. Então vamos terminar. Again, in 1 hour, you cannot do everything, but at least I hope it gave a taste to continue to Então, study. 1 hora não é suficiente para falar sobre tudo, mas pelo menos eu espero ter dado um gostinho a vocês. Number one, the Edomites are an example to pride and what happens to them. Bom, número 1, os edomitas são um exemplo do orgulhoso e o que acontece com eles. Pride lies to you. O orgulho, ele mente para você. Pride blinds you. O orgulho, ele cega você. Pride hides God and lifts up yourself. O orgulho, ele tira Deus da cena, ele esconde Deus e te eleva. And every step you are going to go up, one day you are going to fall down. E cada um dos degraus que você vai para cima, um dia o orgulho vai te derrubar One dele. thing is promised to the proud, the fall. Uma coisa é prometida ao orgulhoso, a queda. Proverbs 18 verse 16. Provérbios 18:16. Okay? So proud person cannot walk in a team. Pride person cannot be in church ministry. Uma pessoa orgulhosa, ela não consegue trabalhar em grupo. Uma pessoa orgulhosa, ela não pode estar na liderança da igreja. The second thing, the humble person is submitted and surrounding himself to the truth of God. A segunda coisa, uma pessoa que humilde, ela se submete à palavra de Deus, ao plano de Deus. The humble person allows God to be shown through his life.
Uma pessoa humilde, ela permite que Deus, He allows God to walk in his life, to be shown in his life. ele permite que Deus trabalhe na vida dele, brilhe na vida dele, Because Yeshua was humble. porque Jesus era humilde. What about you and me? Quanto a mim e você, The third point, terceiro ponto, what is your attitude toward Israel? qual é a sua atitude em relação a Israel? How do you build your understanding or attitude toward Israel? By the media or by the Bible? Como é que você constrói a sua atitude em relação a Israel? Pelo que a mídia diz ou pelo que a Bíblia diz? Please remember that God is not going to regret his promises to his chosen people. Lembre-se, Deus não se arrependerá das promessas do plano dele para o seu povo escolhido. If God will say, I'm not going to do it to Israel, what guarantee you have as a Gentile that God will tell you, no entry to heaven, who are you? Agora, se Deus falar, eu não vou cumprir as minhas promessas para Israel, que garantia você, gentio, tem de que Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida, por exemplo, de te levar para o céu? Remember, you cannot be blessed when you hate what God loves. Então, lembra, você não pode ser abençoado quando você odeia ou quando você conta mentiras. Amen. Thank you. Father in heaven, thank you for your word. Pai, obrigado pela tua palavra. I pray, Father, that day by day we will know better this word, this precious word. Eu oro, Senhor, para que a cada dia nós conhecemos melhor essa palavra, a sua preciosa palavra. But until then, let us really adopt and live according to the eternal principles which are in your word. Mas até lá nos ajuda, Deus, a viver de acordo com os princípios e as promessas da tua palavra. Father, I pray that our information will be directly from your mouth and not from poisoned mouth. Senhor, nos ajuda a enxergar as coisas a partir da tua palavra e não do veneno, Pai, que vem de fora dela, mas da tua palavra. Please, Father, bless us to be humble like you. Senhor, nos abençoe, nos ajuda a ser humildes como o Senhor. Help us, Father, to be a blessed tool in your ministry. Pai, abençoa-nos, faz-nos uma bênção no meio das pessoas. In Jesus' name. Em nome de Amen. Jesus, amém.